E aí, galerinha do 8º ano, tomaram aquela água, respiraram. Vamos lá? De volta com a professora Andressa para fazer o quê? Exercício. Exercício, exercício, muita prática, tá bom? Vamos lá, o cronograma desta aula, 30 minutinhos de língua portuguesa sobre orações coordenadas, tá bom? Vamos analisar aqui, ó, só para recapitular um pouquinho, orações coordenadas, eu estou falando de período composto, tá? Aquelas orações, 2 ou mais orações que possuem sentido completo. Eu tenho as orações coordenadas assindéticas, que elas são independentes, não são ligadas por conjunção, e as sindéticas, que são independentes também, mas que são ligadas por conjunção, tá? Se ela é sindética, ela tem valor semântico. Quem é que vai estabelecer essa ideia de valor semântico vai ser justamente a minha conjunção. Aí não tem jeito. Eu tenho que fazer análise sintática, eu tenho que encontrar essa conjunção e tenho que analisar dentro daquele contexto ali o valor semântico atribuído a ela, tá bom? Porque quem vai classificar a sindética vai ser a conjunção. As orações coordenadas sindéticas se classificam em 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. 3 com A, 1 com C e 1 com E. Aditiva, ideia de soma, adição, acréscimo. Adversativa, quebra de expectativa, oposição, contrariedade, tá? Alternativa, ideia de alternância ou de exclusão, uma coisa ou outra, tá? A conclusiva, vou concluir um fato, um raciocínio lógico aqui, tá? E a explicativa, explicação e justificativa de algo que foi dito, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que, como eu disse, quem é que comanda a classificação da sindética? A conjunção. Só que essas conjunções, dentro de contexto, elas assumem o quê? Papéis diferentes, sentidos diferentes. Não tem gente. Se eu estou trabalhando com semântica, gente, eu estou trabalhando aqui com sentido, campo das ideias, tá bom? Então, tomem cuidado, algumas conjunções, elas mudam de sentido dentro dos contextos em que estão envolvidas, tá bom? Isso acontece só com uma conjunção, professora? De jeito nenhum. Eu tenho vários exemplos na língua em que as conjunções mudam de valores semânticos. Já conversamos sobre isso. Falou de semântica, falou de sentido, campo das ideias. Então, eu tenho que analisar, eu tenho que ficar atenta ao valor semântico que é atribuído naquela conjunção. Ela é que vai determinar a classificação da sindética. Tem aluno que olha para a conjunção e diz: ah, papo, já sei que é isso, já sei que é essa classificação. Calma, nem analisou, tá indo muito afoito na questão. Esse tipo de valor semântico alterado costuma cair com muita frequência nas provas de vestibulares, de concurso, então vão com calma, vão tranquilo, façam análise sintática. Se pular etapa na sintaxe, erra. Se você fizer o passo a passo, não erra, tá? Então, vamos lá, aqui as nossas questões, tá bom? A vírgula, né? Eu também estava me esquecendo que sempre quando eu falo em sintaxe, eu também tenho que estar sempre ali introduzindo aos pouquinhos, um pouco para vocês, sobre a pontuação, tá bom? A vírgula, principalmente, ela não tem nada a ver com prosódia. Nenhum recurso de pontuação ali tem a ver com prosódia, com fala, com oralidade, tá bom? Ela tem a ver mesmo aqui, ó, com sintaxe, tá certo? Eu tenho que ficar atenta. No caso aqui das orações coordenadas, toda oração coordenada, exceto ali as aditivas, elas devem ter vírgula, tá bom? Pontuação, ou ponto e vírgula também, como às vezes costumamos encontrar. Cuidado quando for a aditiva pelo seguinte: quando eu tenho mesmo sujeito, a vírgula é proibida, tá? Lucas, quem foi que estudou? Lucas. Quem foi que respondeu os exercícios? Lucas. Perceba que o sujeito aqui é o mesmo nas duas orações. Já quando esse sujeito ele é diferente, a vírgula será obrigatória, tá? Quem foi que estudou? Lucas. Quem foi que respondeu os exercícios? Marília. Cada oração aqui vai ter o seu sujeito, tá? Então, eu digo que aqui eu tenho sujeitos distintos. Por quê?
A oração 1 tem um sujeito dela, que é o Lucas. A oração 2 também tem um sujeito dela, que é a Marília. Portanto, a vírgula aqui será obrigatória. Isso significa que eu terei orações coordenadas, tá, entre si. Uma delas é aditiva, mas eu sei que o sujeito da próxima ali não é o mesmo sujeito da oração anterior, tá bom? Vamos às nossas questões? Vamos lá. Leia o cartaz de campanha abaixo para responder as questões. Malária. Tem tratamento, tem cura. Vamos ao texto. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo algum sintoma, como dor de cabeça ou no corpo, cansaço e febre, procure uma unidade de saúde. O exame é gratuito, tratamento deve ser feito por 3 ou 7 dias e não pode ser interrompido. Assim, você e sua família ficam protegidos. Olha, gente, quanto é importante isso daqui. Letra A. A malária é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito, da fêmea do mosquito Anáfilis. Qual é o objetivo desse cartaz de campanha? Bora lá. Nós já trabalhamos com texto publicitário, né? Nós sabemos que o texto publicitário ali, ele trabalha com uma função conativa, tem um propósito de convencer, de chegar no interlocutor, que é o meu leitor, tá bom? Com o propósito de que que eu convença de algo, de comprar determinada ideia, determinado produto. Então, quando eu olho para esse cartaz aqui, se eu sei que ele faz parte do gênero textual, propaganda, texto publicitário, eu já sei mais ou menos as características desse tipo de gênero. Então, eu vou saber responder também essa questão. Então, divulgar que existe tratamento e cura para a malária. Além ali de incentivar as pessoas a ficarem atentos em possíveis sintomas, em caso de sintoma, procurar uma unidade de saúde. Pessoal, as questões de interpretação, elas sempre estão ligadas aos gêneros textuais que é apresentado nela. Então, fiquem atentos à estrutura do gênero textual apresentado. Vocês já estudaram sobre o gênero publicitário, então vocês já sabem um pouquinho as características que tem ali nesse tipo de gênero, tá? B. Explique como o texto verbal se relaciona com os elementos não verbais deste cartaz. Texto verbal, texto não verbal. Vamos lá. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você está sentindo algum sintoma, como dor no corpo, cansaço, febre, procure uma unidade de saúde. O exame é gratuito, o tratamento deve ser feito por 3 ou 7 dias e não pode ser interrompido. Assim, você e sua família ficam protegidos. Olha só, gente, é até destacado. Não dá para vocês verem aí direitinho aqui, ó, tá? Porque tá em letras bem miúdas, mas aqui, ao reproduzir o texto, eu coloquei, ó, está em negrito. Ele está destacando. Assim, você e sua família. Isso é o texto verbal. Olhem para o texto não verbal. O que é que eu tenho na imagem central, pessoal? Digam aí o que vocês estão vendo. Que imagem vocês estão vendo aqui no centro desse texto, dessa campanha? Uma família, né? Uma família, tá aqui uma criança pequena, eles estão bem, estão sorrindo, estão felizes, isso quer dizer que eles também estão saudáveis. Olha a relação que eu tenho. No texto verbal, fala em proteger a família, e no texto não verbal eu tenho o quê? Uma família feliz, contente e, consequentemente, né, provavelmente aqui, bem de saúde. Então, o texto verbal incentiva as pessoas a procurar uma unidade de saúde, caso estejam com alguns dos sintomas apresentados, para que façam um tratamento contra a malária e assim, ela e suas famílias, tá, fiquem protegidas. Os elementos não verbais já reforçam a ideia de uma família protegida e também da importância de saber o caminho da unidade de saúde. Na imagem, o retrato de uma família feliz e de uma placa que direciona para a unidade de saúde, tá aqui, ó. Unidade de saúde, SUS. Então, eu tenho
lá no texto verbal dizendo que a família deve ficar protegida e eu tenho aqui no centro da imagem uma família feliz, provavelmente com saúde, tá bom? Então, vejam essa relação do texto verbal e não verbal. De que forma as orações do texto verbal de maior destaque no cartaz estão ligadas? Malária. Tem tratamento, tem cura. Vejam só. Observem bem esse texto. Tem tratamento, tem sentido completo? Tem cura, tem sentido completo? Também. Então, eu tenho um caso de oração coordenada aqui entre si. A primeira oração, pessoal, tem conjunção? Vocês estão vendo? Tem tratamento. Tem tratamento aqui essa oração? Tem conjunção? Não tem. Então, oração coordenada. Tem cura? Vocês estão vendo a conjunção aqui? Também não. Então, eu também tenho outro caso de oração coordenada. Assim, agora vejo, o que é que está ligando uma oração à outra? A vírgula. Então, perceba que eu só tenho aqui, ó, a vírgula. Tem tratamento, tem cura. O que está ligando uma oração à outra é apenas a vírgula, tá? Então, de que forma as orações são ligadas? Por meio da vírgula. Malária tem tratamento, tem cura, tá bom? Vamos aqui, letra D. Qual a relação de sentido estabelecida entre as orações do período? A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. E aí? Tá ali, ó. Já deixei aqui em destaque para vocês. Malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Eu tenho um acréscimo de informações, não é? Mas eu pense mais um pouco. Vamos pensar. Da ideia de quê, gente? De adição? De soma? Acréscimo de informação. Vocês conseguiriam colocar até um sinalzinho de mais. É coisa séria e não pode ser ignorada. Então, eu estou somando informações, tá? Que elemento conectivo, olha aqui, elemento conectivo, ele já está falando de quem? Da minha conjunção. Estabelece a relação de sentido identificada por você no item anterior. Como ele é classificado? Bom, gente, se ele é elemento conector, só existe dois tipos de elemento conector na língua portuguesa. Ou é preposição, ou é conjunção. Preposição só liga palavras, tá bom? Já a conjunção, ela liga orações. Malária é coisa séria. Oração 1. Não pode ser ignorada. Oração 2. Então, esse conectivo aí está ligando orações. Então, já sei que aqui é uma conjunção. Se é uma conjunção, ele está ligando orações independentes ou dependentes? Independentes. Elas funcionariam sozinhas. Então ela é uma oração, uma conjunção coordenada aditiva, tá? Então, a conjunção conjunção coordenada aditiva. É ela que está estabelecendo ali uma ligação entre a oração 1 e a oração de número 2. Observe a conjunção por isso, presente no segundo período. Como ela é classificada? Por isso, se você está sentindo algum sintoma, né? Aí ele cita ali os sintomas. Que tipo de relação eu tenho ali? Conclusão. Então, observe a conjunção por isso. Como ela é classificada? Conjunção, porque está ligando ali, né, esses dois períodos. Lembrando que ele está dando uma ideia de conclusão. Se é coisa séria, não pode ser ignorada. O que se conclui sobre isso? Tem que procurar ajuda, tá bom? Então, conjunção coordenada conclusiva. Que outra conjunção substituiria sem prejuízo semântico? Olha aqui, gente, sem prejuízo semântico. Então, eu não posso jogar qualquer conjunção. Tem que ser uma que também estabeleça ideia de conclusão. Pode substituir a conjunção por isso. Bom, eu tenho, portanto, logo, assim, então, tá? Você pode substituir aí por várias outras, tá certo? Vamos aqui, vamos analisar as orações coordenadas abaixo e circular as conjunções quando houver. Ora trabalhava, ora estudava e a vida seguia. Então, eu tenho
trabalhava aqui, minha primeira oração, estudava aqui, minha segunda oração e seguia minha terceira oração. Eu tenho quantas orações? 3. Então, vejamos. Trabalhava aqui, ó, eu tenho conjunção, então ela será oração coordenada sindética alternativa. Ora trabalhava, ora estudava. Perceba que eu tenho uma alternância aqui de ações. Ora estudava, me dá a ideia de alternância também. Oração coordenada sindética alternativa. E a vida seguia. Dá a ideia de soma, né? Então, oração coordenada sindética aditiva. Perceba que eu destaquei o verbo para identificar essas orações. Eu destaquei a minha conjunção e logo em seguida eu fui identificar o seu valor semântico. Você estudou tanto, contudo ainda não passou no Enem. O que eu tenho aqui, ó? Estudou, oração 1 e passou, oração 2. Elas são orações coordenadas porque elas possuem, né, sentido completo. Vamos ver a primeira. Você estudou tanto, oração coordenada assindética. Não tem conjunção, contudo ainda não passou no Enem. Oração coordenada sindética, ó, porque tem conjunção e dá ideia de quê, gente? Ora, a pessoa estuda tanto e ainda não passa, então eu tenho uma quebra de expectativa. Aqui eu tenho uma adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. Luana estudou muito, por isso passou com louvor. Vejamos, estudou, oração 1, passou, oração 2. Luana estudou muito. Luana passou com louvor. Ok, funciona sozinhas. Agora vamos pensar aqui. Luana estudou muito, por isso passou com louvor. Luana estudou muito, oração coordenada assindética. Não tem conjunção. Agora olha aqui, gente, o que é que está introduzindo essa outra oração? Justamente uma conjunção. Então ela é sindética. Qual é o fato que eu tenho na primeira oração? Luana ter estudado. O que é que se conclui de uma pessoa que estuda? Passa, tá? Então, oração coordenada sindética conclusiva. Prepare a janta, pois eu chegarei cedo hoje. Prepare a janta, chegarei cedo hoje. Eu tenho aqui duas orações. Aqui é a sindética, não tem presença de conjunção. E aqui ela é sindética, ó. O que foi que apareceu? O pois. Olha aqui, prepare a janta. Por que ele tem que preparar a janta? Qual é a explicação? Qual é a justificativa da janta estar pronta? Vai chegar cedo. Então, eu tenho oração coordenada sindética explicativa. Pense, ousa, diga. Pense, ousa, diga. Eu tenho 3 orações. Vejamos. Tem conjunção? Não. Tem conjunção? Não. Tem conjunção? Não. Então, todas elas são o quê? Oração coordenada assindética. Olha aí, nenhuma delas tem conjunção, elas são unidas apenas pela vírgula, tá? Se não tem conjunção, ela é assindética. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tá acabando. Vamos ver essa daqui, ó. Meu abadá chegou. Me deixa sentar que minha lombar tá me matando. Olha aí o abadá, gente. A pessoa vai perdendo o costume, né? Dessas festas, dessas noitadas e fica desse jeito. Me deixa sentar que minha lombar está me matando. A oração que minha lombar tá me matando classifica-se como? Vejamos. Me deixa sentar. Eu tenho o quê? A primeira oração. Que minha lombar está me matando. Tenho minha segunda oração. Ambas são o quê? Coordenadas entre si, tá? As duas são coordenadas. O que eu tô falando, gente? Qual é a justificativa? Qual é a explicação da pessoa me deixar sentar? Porque eu estou com dores na lombar. Então, eu tenho um caso de oração coordenada sindética explicativa. O que aqui é a minha conjunção, tá bom? Vamos aqui, ó. A gente tem que se amar muito, se respeitar muito, para chegar para o outro e dizer: se é isso que você me oferece, agradeço, mas recuso. É assim mesmo, viu, gente?
Fiquem com qualquer coisa não, não aceitem aí migalhas de amor, de carinho. 4. A oração mas recuso classifica-se como: bom, ele me oferece uma coisa. Tá, quando alguém oferece, a gente aceita. Só que eu tenho uma quebra de expectativa aqui. Ele diz o quê? Que recusa, tá? Se é isso que você me oferece, agradeço, mas recuso. Então, como é que se chama aquela oração coordenada que tem uma quebra de expectativa, que dá ideia de oposição, de contrariedade? Oração coordenada sindética adversativa, tá? Então, perceba que eu não tenho muita dificuldade para identificar ou classificar o tipo de oração coordenada. Que outra conjunção substituiria a conjunção mas? E aí, que outra conjunção eu posso substituir aqui, pessoal? Ela não é adversativa, então eu tenho que procurar uma conjunção que também dê ideia de adversidade. O mas também, ele dá ideia de adição. Lucas estuda, mas também trabalha. Ideia de adição, de soma. O portanto, ela é uma conjunção conclusiva. O porquê é explicativo. Te restou o quê para o mas? Ou para a adversativa? A conjunção porém. Se é isso que você oferece, agradeço, porém recuso, tá? Então, o porém aí pode ser substituído, não vai causar nenhum dano semântico dentro da oração, beleza? Vamos aqui, o período. Samara sempre foi muito esforçada, por conseguinte, passou para o vestibular de medicina. Suas orações classificam-se como: Samara sempre foi muito esforçada. Oração 1. Tem conjunção? Não. Então, oração coordenada assindética. Por conseguinte, passou para o vestibular de medicina. Oração coordenada sindética, ó, por conseguinte, eu tenho uma locução conjuntiva aqui. Sindética o quê? Vamos pensar. O que é... O que é que fato se conclui de uma pessoa... Desculpa. O que é que se conclui do fato de uma pessoa ser sempre esforçada? Ela sempre estudou, sempre foi muito esforçada. Ter aprovação. Então, eu tenho oração coordenada assindética na primeira e oração coordenada sindética conclusiva na segunda. Na sétima questão, pessoal, ele está dizendo o seguinte, ó, no período, Samara sempre foi muito esforçada, por conseguinte, passou no vestibular de medicina. Que outra conjunção ou locução conjuntiva substituiria o por conseguinte? Bom, não é conclusivo? Então, era o por isso, viu, gente? Desculpa aí. Então, o por isso aqui, ele se encaixa perfeitamente, porque ele também é conclusivo. Todavia, pessoal, ele é adversativo, tá? Eu não tenho quebra de expectativa aqui. Pelo contrário, eu tenho o quê? Eu tenho a conclusão de um fato. A Samara é esforçada, estudou e, portanto, passou no vestibular de medicina. Então, a conjunção adequada é a letra C. Por isso. Foi um errinho aqui, tá? Coisinha simples, mas vocês corrijam aí. É por isso. Todavia, ela é adversativa. É para quebra de expectativa, oposição, contrariedade. Não é isso que eu vejo aqui no período da Samara. Pelo contrário, tá? Então, por isso, é a questão correta. Vamos à nossa oitava. Ora disse que viria, ora disse que não. Como se classifica as orações coordenadas nesse período? Ora disse que viria, tem sentido completo. Ora disse que não, também tem sentido completo. Agora vejamos, pessoal. Na primeira aqui tem uma conjunção. Então, oração coordenada sindética, dá ideia de quê? Uma hora diz que vem, outra hora diz que não, dá ideia de alternância. Então, oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética alternativa. Por quê? Porque eu tenho a conjunção aí presente nas duas orações. Qual seria a alternativa? Letra D. Oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética alternativa. Circulem aí a conjunção ora que aparece no início delas. Trabalhou muito e não ganhou dinheiro.
Como assim? Trabalhou muito e não ganhou dinheiro. Já pensaram aí, né? Já acendeu aquela luzinha. Como se classifica as orações coordenadas desse período? Trabalhou muito. Oração coordenada assindética. E ganhou dinheiro e não ganhou dinheiro. Oração coordenada sindética. Pensem só. O que é que se conclui de uma pessoa que trabalha muito? Ganha um dinheirinho, né? O que foi que aconteceu ali? Não ganhou. Então, eu tive uma quebra de expectativa. Então, eu tive um probleminha, uma oposição, uma contrariedade. Portanto, eu tenho a conjunção E ali funcionando como adversativa e não como aditiva. Então, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética, adversativa. Letra C. Vamos às nossas duas últimas questões. Luiz estudou muito e foi aprovado em medicina no Enem. Como se classificam as orações coordenadas desse período? Luiz estudou muito? É um fato. Foi aprovada no Enem? O que é que se conclui de uma pessoa que estuda muito? Aprovação. Então, a primeira, eu tenho uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Já a segunda, ela é sindética. Por quê? Porque tem a presença da conjunção. Agora, quando eu olho para essa conjunção, ela está estabelecendo uma ideia de conclusão. Portanto, oração coordenada sindética conclusiva. Eu tenho aí letra B. Por que é conclusiva? Aqui equivale a por isso, portanto, então, assim, logo, tá? Eu consigo até substituir. Marcelo deixou a porta aberta e o ladrão entrou. Como se classifica as orações? Marcelo deixou a porta aberta, tem sentido completo? O ladrão entrou. Marcelo deixou a porta aberta. Oração coordenada, oração porque tem verbo, coordenada porque tem sentido completo. Ela tem conjunção? Vocês estão vendo conjunção aí? Não. Então, ela é o quê? Coordenada assindética, tá bom? E o ladrão entrou. Gente, o que é que se conclui de uma pessoa que deixa a porta aberta? É um convite, né? Eles entram com a porta fechada, imagine. Deixar a porta aberta é quase assim, ó, vem aqui na minha casa, tá bom? Então, o que é que se conclui de uma porta que fica aberta? O ladrão entra. Mais uma vez, a conjunção aditiva E, na essência ela é aditiva, está funcionando com que valor semântico aqui neste período? Com ideia de conclusão, né? Então, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética conclusiva. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, que tenham feito várias anotações, que tenham entendido o assunto. Se ficou dúvida, galerinha, passem aos professores de vocês, tá bom? Estudem, tirem as dúvidas de vocês, façam anotação, exercícios, tá certo? E nós nos encontramos aí nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, fiquem com Deus e saúde para toda a família.